Você já olhou para o céu e viu luzes, dançantes que parecem de outro mundo? Já imaginou praias que brilham no escuro, como um tapete de estrelas? Ou rochas gigantes que se movem sozinhas em desertos áridos? Nosso planeta é um palco de espetáculos incríveis, fenômenos tão bizarros e maravilhosos que desafiam nossa imaginação. E, por séculos, intrigaram cientistas e exploradores. Alguns parecem pura magia, outros saídos de contos de fadas ou pesadelos. Mas e se eu te dissesse que por trás de cada um desses mistérios existe uma explicação científica, muitas vezes tão surpreendente quanto o próprio fenômeno? Prepare-se! No vídeo de hoje, vamos desvendar 7 dos fenômenos naturais mais inacreditáveis da Terra, aqueles que te farão questionar tudo o que você achava que sabia sobre o nosso mundo. Nossa primeira parada nos leva a praias que, à noite, se transformam em verdadeiros céus estrelados líquidos. Imagine caminhar pela areia e cada passo seu deixar um rastro de luz azul brilhante, ou ver ondas quebrando na costa como explosões de neon. Esse fenômeno espetacular é chamado de bioluminescência marinha e é causado por milhões de minúsculos organismos vivos, como plânctons dinoflagelados, bactérias e algumas espécies de lulas e peixes. Eles produzem luz através de uma reação química dentro de seus corpos, um processo que envolve uma enzima chamada luciferase e um pigmento chamado luciferina. Mas por que eles brilham? A bioluminescência serve a diversos propósitos no mundo marinho. Pode ser usada para atrair presas, assustar predadores como camuflagem ou até mesmo para comunicação e acasalamento. Quando agitados pelo movimento das ondas por um barco ou por nossos pés na areia, esses organismos emitem flashes de luz como um sistema de alarme ou defesa. Embora pareça mágica, a bioluminescência é um exemplo fascinante de como a evolução moldou soluções incríveis para a sobrevivência. Existem praias famosas ao redor do mundo, como em Porto Rico, Maldivas e Austrália, onde esse espetáculo pode ser testemunhado, transformando uma noite comum em uma experiência inesquecível. Dos oceanos brilhantes, viajamos para os polos da Terra, onde o céu noturno se transforma em uma tela de pintura cósmica. Estamos falando das auroras boreal, no hemisfério norte, e austral, no hemisfério sul, um dos espetáculos de luz mais deslumbrantes da natureza. Essas luzes etéreas, que parecem cortinas coloridas ondulando no céu, são o resultado de uma interação poderosa entre o Sol e a Terra. O Sol constantemente emite um fluxo de partículas carregadas, chamado vento solar. Quando essas partículas chegam à Terra, são desviadas pelo nosso campo magnético em direção aos polos. Ao entrarem na alta atmosfera terrestre, essas partículas energizadas colidem com átomos e moléculas de gases, principalmente oxigênio e nitrogênio. Essa colisão excita os átomos, fazendo com que liberem energia na forma de luz. É como um show de fogos de artifício cósmico. As diferentes cores das auroras dependem do tipo de gás envolvido na colisão e da altitude em que ocorrem. O verde, a cor mais comum, é produzido por moléculas de oxigênio a cerca de 100 a 300 quilômetros de altitude. O vermelho, mais raro, vem do oxigênio em altitudes ainda maiores, enquanto o azul e o violeta são geralmente causados pelo nitrogênio. Embora a ciência explique o como, testemunhar uma aurora em pessoa continua sendo uma experiência profundamente emocionante e quase espiritual para muitos. É um lembrete da imensa energia do nosso Sol e da beleza dinâmica do nosso planeta. E aí, já está de queixo caído com esses espetáculos da natureza? Se sim, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo para nos ajudar a trazer mais curiosidades incríveis como estas. E comente abaixo qual desses 2 primeiros fenômenos você sonha em ver ao vivo. Agora vamos investigar um dos fenômenos atmosféricos mais bizarros e elusivos, o raio globular, também conhecido como raio bola. Imagine, durante uma tempestade violenta, uma esfera luminosa do tamanho de uma bola de basquete, flutuando no ar, às vezes entrando em casas por janelas ou chaminés e desaparecendo, com um estrondo ou silenciosamente. Relatos de raios globulares existem há séculos, mas sua natureza exata ainda é um quebra-cabeça para a ciência. Eles são descritos como esferas de luz que podem variar em cor,
branco, amarelo, laranja, vermelho ou azul, e duram de poucos segundos a alguns minutos. Alguns assobiam, outros são silenciosos, e há relatos de que emitem um cheiro de enxofre. Por muito tempo, muitos cientistas duvidaram de sua existência, tratando os relatos como alucinações ou interpretações equivocadas de outros fenômenos. No MIS, entanto, a quantidade de testemunhos credíveis e algumas raras filmagens e fotografias levaram a um estudo mais sério. Existem várias teorias tentando explicar os raios globulares. Uma das mais aceitas sugere que eles são formados quando um raio comum atinge o solo, vaporizando minerais como o silício. Essas partículas de silício oxidariam lentamente no ar, emitindo luz e calor. Outras teorias envolvem antimatéria, buracos negros, microscópicos ou energia de micro-ondas aprisionada. Em 2012, cientistas chineses conseguiram filmar e analisar espectroscopicamente o que parece ter sido um raio globular autêntico, formado após um raio comum. A análise mostrou a presença de silício, ferro e cálcio, elementos do solo local, apoiando a teoria da vaporização. Mas o mistério ainda não está totalmente resolvido, e o raio globular continua sendo um dos caprichos mais fascinantes e enigmáticos da natureza. Prepare-se para olhar para o céu de uma forma completamente diferente. Já ouviu falar das nuvens mammatus? O nome vem do latim mama, que significa mama ou seio, devido à sua aparência peculiar, uma série de bolsas ou protuberâncias penduradas na base de uma nuvem maior. Essas formações nebulosas são raras e visualmente impressionantes, muitas vezes aparecendo após tempestades severas, especialmente aquelas associadas a nuvens cumulonimbus. Elas podem se estender por centenas de quilômetros, e cada bolsa individual pode ter de 1 a 3 quilômetros de diâmetro, durando em média 15 minutos, embora formações inteiras possam persistir por horas. Formação das nuvens mammatus ainda é tema de debate entre meteorologistas, mas a teoria mais comum sugere que elas se formam devido a fortes correntes descendentes de ar frio e úmido dentro da nuvem de tempestade. Esse ar frio e denso, contendo gotículas de água ou cristais de gelo, afunda no ar mais quente e seco, abaixo da nuvem, criando essas bolsas pendentes. Apesar de sua aparência muitas vezes sinistra e de estarem associadas a tempestades, as nuvens mammatus em si não são perigosas e não indicam necessariamente a formação de tornados. No entanto, elas são um sinal de que a atmosfera está muito instável e que uma tempestade severa pode estar próxima ou ter acabado de passar. A beleza estranha e a raridade das nuvens mammatus as tornam um espetáculo cobiçado por fotógrafos de natureza e caçadores de tempestades. Elas nos lembram que o céu acima de nós é um laboratório dinâmico, capaz de criar formas e texturas que superam a nossa imaginação. No coração do Vale da Morte, na Califórnia, um dos lugares mais quentes e secos da Terra, existe um mistério que intrigou cientistas por décadas. Pedras, algumas pesando centenas de quilos, que parecem se mover sozinhas, deixando longos rastros na lama seca de um leito de lago chamado Racetrack. Playamtu não há pegadas humanas ou de animais perto dos rastros, e ninguém jamais havia testemunhado o movimento diretamente. As pedras pareciam desafiar a gravidade e o atrito, movendo-se em trajetórias retas, curvas e até mesmo mudando de direção. Como isso era possível? Muitas teorias surgiram. Campos magnéticos, ventos fortes, alienígenas ou até mesmo pura fraude. A verdade, no entanto, revelou-se uma combinação rara e engenhosa de condições naturais, finalmente desvendada por cientistas em 2014. Após anos de estudo, o segredo está em uma sequência específica de eventos. Primeiro, a praia precisa ser inundada por uma fina camada de água da chuva, o suficiente para molhar a superfície, mas não para submergir completamente as rochas. Então, durante as noites frias de inverno, essa água congela, formando finas placas de gelo ao redor das rochas. Quando o sol da manhã aparece, ele começa a derreter o gelo, quebrando-o em grandes painéis flutuantes. Se um vento leve mas constante soprar, apenas 10-15 kmh é suficiente. Esses painéis de gelo, agindo como velas, empurram as rochas lentamente pela superfície lamacenta e escorregadia.
O movimento é tão lento, apenas alguns metros por minuto, que é quase imperceptível a olho nu. Os rastros são deixados na lama macia e, quando a água evapora e a lama seca, eles se tornam uma marca duradoura desse balé geológico lento e silencioso. Um mistério que durou décadas, resolvido pela combinação perfeita de água, gelo, vento e muita paciência científica. Incrível como a natureza encontra formas de nos surpreender, não é mesmo? Se você está curtindo essa jornada pelos mistérios da Terra, que tal se inscrever no canal e ativar o sininho? Assim você não perde os próximos enigmas que vamos desvendar. Prepare-se para um dos fenômenos mais bizarros e, literalmente, inacreditáveis chuvas de animais. Sim, você ouviu direito. Há relatos históricos e até recentes de peixes, sapos, águas-vivas e até mesmo aranhas caindo do céu durante tempestades. Parece algo saído de um filme de terror ou de uma praga bíblica, mas a ciência tem uma explicação meteorológica para esses eventos. Embora raros, a chave está em fenômenos climáticos poderosos, como trombas d'água ou tornados que se formam sobre corpos d'água. Esses redemoinhos podem ser fortes o suficiente para sugar pequenos animais aquáticos como peixes e sapos de lagos, rios ou do mar, transportando-os por vários quilômetros dentro das nuvens de tempestade. Quando a tempestade perde força ou se move sobre a terra, as correntes ascendentes enfraquecem e os animais caem, junto com a chuva. Uma característica interessante dessas chuvas de animais é que geralmente envolvem uma única espécie de animal pequeno e leve, e os animais costumam estar vivos quando caem, embora muitas vezes morram com o impacto ou por estarem fora de seu habitat. Há registros desses eventos em várias partes do mundo, como Honduras, Índia, Austrália e Estados Unidos. Então, da próxima vez que uma tempestade escura se formar, talvez seja bom olhar para cima com um pouco mais de atenção, mas talvez com um guarda-chuva bem resistente. É um lembrete de que a natureza, em sua força e imprevisibilidade, pode criar cenários verdadeiramente surreais. Para nosso último fenômeno, descemos centenas de metros abaixo da superfície da Terra, em uma mina no México, para encontrar um lugar que parece um palácio de cristal de um conto de fadas, a Caverna dos Cristais. Gigantes de Naica, descoberta acidentalmente por mineiros. Em 2000, esta caverna abriga os maiores cristais naturais já encontrados no mundo. Imagine vigas de cristal translúcido, algumas mais grossas que troncos de árvores, cruzando a caverna em todas as direções. É um ambiente de beleza estonteante, mas também extremamente hostil. As condições dentro da caverna são extremas, temperaturas que chegam a 58 graus Celsius e umidade próxima de 100%. Sem trajes de proteção especiais, uma pessoa só conseguiria sobreviver por cerca de 10 minutos. Mas como esses cristais colossais se formaram? A caverna está localizada sobre uma falha geológica e abaixo dela existe uma câmara de magma que aqueceu as águas subterrâneas ricas em anidrita, uma forma de sulfato de cálcio. Ao longo de centenas de milhares de anos, essa água quente e supersaturada dissolveu a anidrita e, à medida que esfriava muito lentamente, permitiu que a gipsita, outra forma de sulfato de cálcio, cristalizasse em tamanhos monumentais. A Caverna dos Cristais de Naica é um laboratório natural único, oferecendo pistas sobre como a vida pode existir em condições extremas e como minerais podem crescer a proporções tão épicas. Infelizmente, o acesso à caverna é extremamente restrito para protegê-la e devido aos perigos, mas as imagens que temos são um testemunho da beleza oculta e do poder geológico do nosso planeta. Dos oceanos que brilham a cristais gigantes escondidos sob nossos pés, a Terra está repleta de maravilhas que desafiam nossa compreensão e nos enchem de espanto. Cada um desses fenômenos, por mais bizarro ou mágico que pareça, tem uma explicação científica que revela a complexidade e a beleza dos processos naturais. Continuar explorando e entendendo esses mistérios não apenas satisfaz nossa curiosidade, mas também nos ajuda a apreciar e proteger o incrível planeta que chamamos de lar. Qual desses fenômenos mais te surpreendeu? Conte pra gente nos comentários. Se você amou desvendar esses mistérios conosco, não se esqueça de se inscrever no Curiosidade Sem Rótulo, ativar o sininho para não perder nenhuma
Novidade, deixar o seu like poderoso e compartilhar com os amigos que também são apaixonados por desvendar o incrível.